A 1 de abril de 1555, da praia de Belém, a Praia das Lágrimas, partiram para a Índia 5 naus. Eram a Galega, onde ia o capitão-mor Dom Leonardo de Sousa, a São Pedro, a Assunção, a São Filipe e a Conceição. Ia nesta por capitão Francisco Nobre e por piloto Afonso Pires. Seguiram com bom tempo até às Canárias, onde a Galega se afastou das outras. Perto do Equador, sofreu a Conceição ventos contrários, pelo que em 40 dias nada avançou. A 18 de junho, avistou esta o Cabo da Boa Esperança. Determinaram, passado ele, seguir por fora da ilha de São Lourenço, Madagascar, por onde trouxeram tão bom tempo que a 21 de agosto se achavam na latitude de 6 graus norte, já perto da ponta meridional da Índia. Fazia ali muito calor, de maneira que a gente, todas as tardes, se sentava por cima das antenas, onde, e numa quarta-feira com vento em popa, notaram a água muito verde e julgaram-se perto de alguns baixos. Mas, como estas coisas de navegação carregavam todas sobre o piloto e todos notavam que ele bem as via, cuidaram por então que não seria nada e que durante a viagem virariam de bordo. Que durante a noite virariam de bordo. Passou a tarde até o sol posto, em que apareceram tantos pássaros, voando e piando, que cobriam o âmbito de todo o céu. O piloto, porém, parecia de ânimo tão descansado como o de um homem que governava seguro. Os passageiros, um a um, foram-se recolhendo ao seu gazelhado, numa grande paz. Era a noite bela e muito serena, toda prateada pelo luar claríssimo, e singrava a nau de vento em popa. Como se vissem pássaros em maior número, o guardião, Afonso Pires, que seguia a navegação e observava o sol, foi ao seu camarote com uma candeia acesa, marcou o ponto e, percebendo por ele que iam dar aos baixos, atirou com arremesso o compasso e a carta, subiu ao convés e exclamou em grita: "Valha-nos Nossa Senhora! Corremos esta noite grande risco, meus amigos! Vamos dar por cima de uns baixos!" Aguardou ainda por algum tempo, a ver se o piloto viraria de bordo, e por fim, desenganado: "Piloto, olhai bem! A mim, dá uma carta, uns baixos para esta noite!" Ao que o piloto lhe respondeu: "Ora, e de mandar os grumetes no convés, sim? Eu sei o que faço!" Tornou o guardião abaixo, a cartear, e achou segunda vez o mesmo ponto. Foi-se à câmara do capitão e disseram-lhe que estava dormindo. Insistiu porque o acordassem. Não quiseram, porém, fazê-lo. Perante isto, decidiu postar-se sobre um camarote, a vigiar. De aí a meia hora, mandou o piloto lançar o prumo. Era a corrente tão forte que levava o navio de través à medida que corria a linha. Desistiu o piloto de ver o chumbo, por lhe parecer que não acharia fundo, e deixou-se ir descuidadosamente. Mais numerosos, os pássaros seguiam a Conceição. E é que faziam, a piar, tanto barulho que já as pessoas se não ouviam a bordo. Tornou o guardião a insistir com o piloto, e este tornou a desprezar o aviso. Um bombardeiro, que de vigia estava, vendo os pássaros tão numerosos e ouvindo as palavras do guardião, veio para junto do cabristante, muito alarmado do que se estava passando, e disse aos que se achavam acordados: "Ei, homens, estamos perdidos! Valha-nos Nossa Senhora!" Recomendaram-lhe alguns que se acalmasse, que não falasse nisso, e, como ele não era certo naquela carreira, não deram importância ao que lhes dizia. Foi-se desta forma passando o tempo, e rendeu-se o quarto. Já se seguia no de Modorra, com vento em popa, mar bonança, as velas todas, quando, de súbito, se sentiu um estouro. Jesus! Valei-me! Como se de um raio, qual um paiol, explodisse o casco. Acordam os homens, saltam dos catres, berram, com a impressão infernal de que se virava tudo. Caem, tontos, que ninguém se tinha de pé. Tombavam a um bordo, a outro, à popa, à proa, acima, abaixo, tentando agarrar-se desesperadamente às latas.
alça-se, súplice, uma grita aspérrima, vozes de lástima, hórridas, desencontradas, loucas, que davam a impressão de que se desabava o céu. Era, para cada qual, a hora derradeira da sua vida. O piloto, surpreso, mandou arribar. Qual arribar? Fora solene, espedaçada em estilhas. Amai-na! Amai-na rápido! Amai-na tudo! A princípio, não havia marinheiro que estivesse em si. Por fim, amairaram confusos a vela grande. Não puderam, porém, carregar o traquete e a cevadeira. Nisto, mandou o piloto lançar âncora. A amarra, tanto que alargaram, roçou por mão, e a nau, impelida pelo traquete e pela cevadeira, passou por cima daquelas fragas, às tombadas, às quedas, aos saltos, aqui e além. Os homens, pávidos, agarravam-se para não caírem. Jesus, Jesus! O mestre, o piloto, o contramestre perderam de todo a tramontana. O guardião e alguns marinheiros desceram para abrirem as escotilhas e poderem lançar o batel ao mar. Quando acabaram de o tirar da coberta, já havia rombos por todo o casco e a água entrara e enchera a nau. Fazia escuro, não se via nada. Negrume, marulhante, rugidos na treva. Assim passaram, com muito estrago, desde o quarto de Modorra à antemanhã, que lhes deu a vista da estrela de alva, muito linda, branca, fulgindo no céu. Mal começou a clarear um pouco, enxergaram o rolão e o fervilhar das ondas, encapelando, avançando, estourando, bramindo, espadanando férvidas em rolos e rolos que ronronavam espúmios. Trataram de descer um paiol de géneros e de encher de biscoitos alguns sacos. Buscaram pelas câmaras barris d'água que subiram para a coberta do chapitel. Quando tudo se iluminou, avistaram nas proximidades um banco de areia, uma espécie de língua muito baixa, em que pousava a brancura dos alcatrazes. Deram por isso graças a Deus e começaram então a levar para lá, embarcadas no esquife e no batel, quantas pessoas lhes foi possível e mantimentos. Nesta faina se passou o dia, aliás com grandíssima dificuldade, por causa da força da corrente. Assim que cerrou a noite, trataram de varar o esquife em terra. O batel grande ficou no mar, com o contramestre e alguns marinheiros. Tinham nele embarcado os cofres del rei. Armou-se no banco uma choupana, que se cobriu com uma vela. Assim, pois, se agasalharam todos naquela noite, com alguma esperança e satisfação. No dia seguinte, ao amanhecer, logo lançaram o esquife à água. Meteram-se nele o capitão da nau, Francisco Nobre, o piloto, o mestre, o guardião, alguns marinheiros e Afonso da Gama. Iam à nau, explicaram eles, buscar mantimentos e madeira para acrescentarem o esquife e o batel. Levaram os carpinteiros e calafates, dizendo que lhes seriam necessários lá. À nau foram, com efeito, e dela embarcaram os mantimentos que se tinham guardado no chapitel. Os do banco perceberam clarissimamente que punham arrombadas no batel para fugirem nele e os deixarem. Verificando, além disso, que iam no batel passando o dia sem darem mostras de tornar a terra, pegaram numa bandeira com que os chamaram. Algumas pessoas que estavam no banco, a quem tinham prometido levar consigo, não quiseram consentir na partida deles. Uns 5 homens lançaram-se a nado. Os do batel, observando isto, logo trataram de destracar da nau e foram-se afastando pouco a pouco para que se não deitasse toda a gente ao mar. Quando já iam bastante alongados, lançaram a fateixa ao fundo para acabarem a feitura das arrombadas, ao passo que os que se tinham atirado à água aguardavam na nau que eles viessem levá-los. Pelo sol pôr, ali foram os do batel no esquife, buscar um mastro e os que estavam na nau. Um grande adormecimento entristecia as águas, a solidão imensa. Desamparados, os da ilha postaram vigias, e isto com a ideia de se apoderarem do esquife, se tentasse abordá-la, e junto de Dom Álvaro de Ataíde, sobrinho do conde da Castanheira, puseram de guarda uma sentinela, a fim de que o não vissem tomar no escuro. Mergulharam na treva, o ambiente pesava, com negridão cerrada, não havia lua.
Lentissimamente rolavam os minutos de uma noite lúgubre na múrmura melancolia desse banco de areia, átomo perdido nas vastidões do mar. Por fim, clareou a manhã. Olharam em torno, ansiosos, a ver se enxergavam o batel ou o esquife. Nada. Águas e águas que não tinham termo. Vagas intumescendo para além de vagas. Com os barcos e essa esperança de saírem dali. Nem até à Conceição já podiam ir, para tirar dela algum mantimento. E decidiram poupar com o maior rigor a pouca vitualha que trouxeram de lá. Cumpria-lhes, também, nomear capitão. Foi eleito Dom Álvaro de Ataíde, sobrinho do conde da Castanheira, rapaz de 20 anos, amigo de todos. Infelizmente, era jovem demais, não sabia fazer sob de ser. Mandou logo arrecadar os mantimentos. Alguns homens, metendo-se a nado, trouxeram para a terra umas tantas pipas que vieram a flutuar até dar nas rochas. Alcançaram assim 8 pipas de vinho, uns 400 queijos do Alentejo, perto de uma barrica de azeitonas. Arrecadaram-se também numerosos panos, muito rotos, aliás, de terem batido de encontro às pedras, e algumas antenas, aduelas, pequenos madeiros. Nisto gastaram todo esse dia. O mar, no seguinte, arrojou-lhes um pedaço do chapitel da nau. Pensaram em construir uma embarcação de vela em que pudessem caber umas 70 pessoas e determinaram para isso de passar à nau numa pequena jangada que improvisassem para buscar madeira. Brás Gonçalves, marinheiro natural de Vila do Conde, foi escolhido para construtor do barco. Infelizmente, enquanto a jangada se fazia, foi-se desfazendo de todo a nau e nunca mais apareceu madeira. Entretanto, arranjava-se quilha de uma antena que media mais de 20 palmos. Não havia tabuado para mais que para o fundo. Tornava-se necessário conseguir uma serra. Por boa sorte, havia ferreiro e sapateiro que os ajudaram. Com uma vara de cana da Índia e uns pedaços de pele que o sapateiro cozeu, lograram eles engendrar uns foles. E com estes, enfim, transformou-se uma espada numa serra. Em 16 dias estava pronto o barco, com os seus mastros e suas vergas. O mantimento que se recolheu foi todo entregue aos padres apóstolos, para que tivessem cuidado nele. Ao fim de 5 dias, porém, sentiram nisso grandíssimo peso e largaram mão de tal incumbência, a qual se transferiu para o capitão Dom Álvaro, até se partir para a costa da Índia. Nestes baixos de Pero dos Banhos não havia nenhuma água, e da nau só tiraram 3 barris. A sede, por isso, era o maior tormento que sofriam, tanto mais que a calma, durante o dia, como que tornava aqueles desgraçados, arrancando-lhes a pele do rosto e das mãos. As rações diárias eram pequeníssimas. Podiam, por felicidade, dar caça aos pássaros, os quais comiam escondidamente. Haveria no princípio uns 12.000, mas a maior parte deles foi-se indo embora, e não ficaram mais que uns 2 milheiros. Ergueram-se 56 choupanas, construídas com paus e aduelas de pipas, e cobertas com panos de variadas sortes e pedaços de seda que o mar lançou. E recolheram-se nelas aos grupos de 6. Depois de se fartarem de cavar na areia, acharam por fim uma água péssima, com tão mau sabor que parecia purga. Ainda assim, não a rejeitavam. Aliás, só cabia a cada pessoa um búziozinho dela. Passados dias, começou a aparecer em maior quantidade e de melhor sabor. Temendo Dom Álvaro de Ataíde que, chegado o dia do seu embarque, lhe o quisessem impedir ou lhe fizessem mal, tomou quantas espadas e adagas havia e numa arca as meteu. Depois, de noite, mandou-as enterrar na sua despensa. Além disso, tomou toda a prata que no arraial achou, e todo o dinheiro e peças de ouro, com alguma porção de coral lavrado e algumas sedas que se puderam salvar.
E, tanto que o barco ficou pronto, meteram-lhe dentro muitas coisas e todo o mantimento que devia levar. Porém, tornou-se necessário tirar tudo, porque foi dificílimo lançá-lo à água. As ondas, com efeito, arremessavam-no sempre para cima da terra, levando de roldão, derrubando, pisando todos os desgraçados que lhe davam na faina. Por fim, veio um grande e grossíssimo mar, que, parecendo querer metê-lo pela terra dentro, muito pelo contrário o lançou no pego. Tinham, agora, de voltar a meter os mantimentos. Em 3 dias construíram um botezinho, o qual, depois de feito, alaram do barco com uma amarra. Mandou Dom Álvaro que apertassem de ali 8 sacos de biscoito para ele levar, e 60 das caixas de marmelada, de que deixou obra de 50. E levou, a mais disso, 30 barris de quarta de conserva, deixando cerca de 25. Cozinharam empadas de pássaros da ilha numa fornalhazinha que se fabricou. Dom Álvaro e Duarte Rodrigues embarcaram a nado dissimuladamente, por causa dos que tinham de ficar na ilha. Tanto que chegaram até o barco, disse Dom Álvaro que se sentia indisposto e que, por não ser capaz de governar os homens e por se saber jovem de pouca experiência, transmitia os seus poderes a Duarte Rodrigues. Tomou Duarte Rodrigues o governo da gente e mandou desembarcar uns tantos homens, dizendo que, tendo 13 pessoas de obrigação, as quais havia de levar consigo, era-lhe forçoso, por este facto, fazer sair alguns dos que se ali achavam. 13 homens, pois, foram metidos às estocadas no botezinho e este desamarrado. Tomaram dos remos e intentaram logo remar para a terra, mas os mares eram tão violentos que tiveram de desistir, de seguir no bote, e lançaram-se à água todos eles, menos um único que não sabia nadar e que por milagre se salvou também. Enfim, o barco partiu. Viram-no afastar-se, minguar, sumir-se, e quedaram-se apreensivos, com os olhos nas águas, tomados do anseio de uma incerteza lúgubre. Fez-se a chamada aos que ficavam na ilha. Acharam-se 160 pessoas, entre as quais se contavam 2 mulheres. Entregou-se a comida aos padres apóstolos e elegeram-se 3 pessoas para comandar: Diogo da Rosa, Gaspar de Barros e Manuel Rangel, que escreveu a narrativa deste naufrágio. Ordenaram imediatamente que se pusesse disciplina na caça aos pássaros, para que os não comessem de uma assentada, pois remediavam em boa parte a escassez de alimentos de que sofriam. Coube a uns o dever de caçar para todos, e só estes o poderiam fazer. Para que as ordens se cumprissem à risca, faziam-se quartos constantemente, de noite e de dia. Para o botezinho ordenaram um mestre e 6 marujos, com o encargo de saírem à pesca. Faziam-no sempre que o permitia o tempo. Trazido o peixe, levavam-no logo para a despensa, onde o cortavam em postas muito iguaizinhas que se coziam. Mandavam que todos se sentassem em ordem, e tanto davam ao grande como ao pequeno, ao negro como ao branco. Como irmãos se regiam assim, sem nunca haver brigas, porque os comandantes o não consentiam, não faltando com castigos aos que os merecessem. Também puseram sentinelas às fontes, e a água que se recolhia era levada para a despensa, onde servia para aguar o vinho. Este, porém, vinha salgado de ter boiado no mar, e era necessário, quando bebiam, deitar-lhe pelo menos 3 partes de água. Dom Álvaro e Duarte Rodrigues haviam prometido ante um crucifixo que, mal eles chegassem a Coxim, enviariam socorro aos que ficavam na ilha, e que, se acaso o governador os não mandasse buscar, eles, à sua custa, arranjariam um navio que tal fizesse. Esta promessa lhes alentava a esperança. A fome debilitara-os tanto que se não sentiam com bastantes forças para lançarem o botezinho dos pescadores. Passavam-o
Dia, por isso, metidos na água até ao pescoço, para evitar que a embarcação se quebrasse nas pedras com as grandes ondas que nela davam. A muitos homens magoava nas pernas e passava às vezes por cima deles. O bote largava pela manhã, regressava à tarde, muitas vezes sem ter pescado. Os peixes eram ruins de pescar, porque levavam as linhas e os anzóis. 2 ferreiros, por isso, fabricavam anzóis continuamente. Caía por vezes um tempo tão mau que se tornava impossível sair o batel. Socorriam-se então das raízes das ervas, que comiam assadas, e de caranguejos, que se encontravam, aliás, com dificuldade. 16 dias tinham passado, depois que partira dali o navio, quando observaram, na direção do sul, uns relâmpagos que pareciam fogo. Julgaram que apareciam velas. Alvoraçados, trataram logo de acender um fogacho e fizeram uma procissão em redor da ilha, disciplinando-se, pedindo misericórdia com grandes gritos e muitos choros. Toda a noite levaram assim. Ao outro dia, porém, desencanaram-se da ideia de que se viam velas e ficaram tristíssimos. Entretanto, no ponto mais alto que havia na ilha, armaram o mastro do traquete da nau, com arcos de ferro que improvisaram um farol. Aí punham fogo, içando depois o farol no mastro. Grande sacrifício faziam nisto, pela muita lenha que assim gastavam, tendo eles muito pouca. Uns 4 meses mantiveram o fogo. Por cima dele, durante o dia, içavam um lençol, mas ninguém os viu. Nos dias em que podiam andar, faziam procissão em redor da ilha. Eram 3 os padres, 2 de missa e o terceiro não. O padre Vaz, pregador, pregava sempre nos domingos e festas. Só já tinham comestíveis para uns 20 dias. Felizmente, cresceram ervas, de que todos puderam alimentar-se. Quem haveria jamais de cuidar que 166 pessoas lograriam sustentar-se quase meio ano, numa praia de areia como aquela, de uns 200 passos de comprido, de 166 de largura, sem mais alimento do que o que ali achavam? De vez em quando, deitavam mão de umas tartarugas, que vinham à terra para desovar. Contaram os ovos de uma delas. Eram 1836, dos quais 200 seriam com casca, e os mais de gema. Achavam-nas às vezes pela manhã, fazendo covas para porem ovos. Postos estes, calcavam-nos com a areia muito bem calcados. Calcavam-nos com a areia muito bem calcados, e depois disso tornavam para o mar. Mas nascidas, as tartarugas pequenas andavam para a água. Só saíam fora, porém, quando fazia tempo borrascoso. Ninguém faleceu nos 5 meses que decorreram até janeiro, em que esperavam receber da Índia qualquer socorro. O tempo, porém, ia passando lentamente, noites e noites, dias e dias, vácuos, nada no horizonte, deserto tudo, a perder de vista em torno da ilha. Ondas e ondas por detrás de outras ondas. Minguada a esperança, decaíam os corpos, começaram a adoecer e a morrer. Em janeiro faleceram 30. Dias houve em que se sepultaram 7. Os sobreviventes nem tinham forças para os poderem enterrar. Tantos eram os que jaziam, doentes como os que se podiam ter de pé. Uns suplicavam uma gota de água, outros alguma coisa para comer. Dava-se aos doentes peixe cozido. Os sãos, por míngua de lenha, comiam no cru. E era tudo tristeza, abatimento, mágoa, desesperança mortal. Na segunda quinzena de janeiro soprou uma tormenta de nordeste. Não podendo o bote sair ao mar, mantiveram-se durante esse tempo de azeite cozido com uma pouca de água. Só podiam andar arrimados em paus. Depois sobrevieram grandes calmas. Parecia-lhes que viviam por entre brasas. Em compensação, pescaram tanto peixe por esse tempo que mandavam pessoas pelas choupanas a perguntar se havia quem quisesse mais.
Saiu-lhes também um lobo marinho, e depois dele uma tartaruga. Puseram-nos logo a secar ao sol, assim como aos ovos de tartaruga, e deles se alimentaram durante uns dias. A seguir a isto, voltou a tormenta. Já não tinham esperança de socorro da Índia. A maior parte da gente era falecida, e quase toda a restante jazia enferma. Tomaram conselho. Assentaram que dos paus que nas choupanas tinham, se tentasse construir uma embarcação. Haviam-se fixado neste arbítrio ao tempo dos derradeiros temporais, que não deixassem ir o bote ao mar. Mas quando se meteram à construção, sobreveio logo um magnífico tempo. Foi o bote pescar, e em tal abundância apareceu o peixe que secaram 80 tubarões. Às pessoas que escolheram para fazerem o barco, distribuíam mais comida que a que recebiam as outras, a fim de terem forças para o construir. Confiou-se a direção a Jerónimo Vaz, bombardeiro, por ser homem de engenho e já idoso. Trabalhavam no barco de manhã e à tarde, por causa das calmas. Havia aquela serra improvisada com que se fizera meses antes o caravelão de Dom Álvaro de Ataíde. Achava-se, porém, tão ferrugenta que logo se quebrou quando a foram usar. Trataram por isso de obter uma outra, que se fabricou de uma espada, como a primeira. Com ela serraram as madeiras e, feita a quilha, que tinha 27 palmos de comprimento, levaram-na em procissão. Era o dia de São Pedro. O padre Gonçalo Vaz rezou um responso e determinaram dar ao barco o nome daquele santo. Para empregarem nele as madeiras, desfizeram as choupanas. De noite dormiam ao sereno, de dia assavam pela calma. Trataram pelo fogo as aduelas das pipas para fazerem os pregos e os anzóis. Uns serravam, outros aparelhavam as tábuas, outros as pregavam, e outros trabalhavam como podiam. Construído o barco, não havia quem o soubesse calafetar. Um Francisco Rodrigues, despenseiro do armador da Conceição, ofereceu-se para essa faina, alegando que vira calafetar a nau, e que por aí se atreveria a calafetar o barco. E de facto se saiu tão bem como se fora esse o seu ofício. Obteve-se a estopa de uns pedaços de cabo que o mar lançava, e que eram distorcidos pelas duas mulheres. Calafetada a embarcação, prepararam uns paus roliços para com eles a deitarem ao mar. Empregou-se como mastro o que estava arvorado para o farol. Para velas serviram camisas, para cabos as linhas com que pestavam e a estopa que sobrara do calafete. Fabricaram ainda 2 amarras. Lançada a embarcação à água, fundearam-na com uma amarra e uma pedra. Meteram-lhe uns 15 tubarões, que eram tamanhos como uma pessoa, 2 barris de vinho de 4 almudes e uma pipa de água. Embarcaram a 1 de abril aqueles que podiam ir no barco, que eram cerca de 27. Iam ao acaso, sem nada saberem da arte náutica. 400 léguas, mais ou menos, os separavam da terra firme. Dia e noite, continuamente, trabalhavam em despejar a água que se ia infiltrando na embarcação. Comiam dos tubarões uma só talhada cada dia, da grossura de 2 dedos. Da água, tomavam um copinho muito pequeno. Iam fraquíssimos. Alguns houve que beberam urina. Dela morreram 4 pessoas. Outras foram vítimas da água salgada. Indo com esta fome e esta sede, caiu sobre eles uma trovoada em que tomaram um almude de água doce e lograram pescar umas 8 douradas, que lhes deram sustento para 4 dias. Ao cabo de 20 dias de viagem, viram cobras do mar através da água. Pareceu-lhes que estariam, por isso, junto das costas indianas. Haviam até aí seguido ao rumo de nordeste, mas começou a ventar tanto que foram correndo para o sueste. E andando assim ao sabor do vento, já com 33 dias de navegação, e só levando como comestíveis barbatanas de tubarão para mais um dia, tiveram vista de 2 ilhas. Rumaram a uma. Seguiram por sorte pelo canal, pois eram cercadas de recifes.
Se não acertam de entrar por ali, corriam o risco de se perderem. Mal deram em terra, desembarcaram. Tão fracos iam, que caíram logo de focinhos, e assim estiveram por 2 horas. Quando tornaram a cobrar alento, puseram-se todos de joelhos. Com grandes choros deram graças a Deus, que os levara, enfim, à terra onde se poderiam enterrar. Procuraram de comer. Encontraram caranguejos, que cozeram. Pediram a alguns licença de ir ao mato, a ver se topavam alguma água. Mal se internaram, enxergaram negros. Veio logo o primeiro que os avistou, avisar os companheiros que ficaram na praia, os quais lhe não deram o menor crédito, pois vinham todos em tal estado que não viam ao longe coisa alguma. De aí a obra de meia hora, apareceu um negro a andar pela praia, como quem desejava falar aos náufragos. Deu vista dele um dos padres apóstolos e desatou a fugir. O negro, observando isto, fez o mesmo para o sítio onde estavam os outros, que eram habitantes da outra ilha. 3 dos portugueses foram em seu alcance. Lançaram os negros seus bateis ao mar e fugiram lépidos. Os nossos quedaram-se entristecidos por não haverem sabido onde vieram ter, e também por temerem que os fugitivos trouxessem gente para os trucidar. De ali abalaram a ver a terra. Foram descobrindo muita água salobra, bastante peixe pelo canal acima, e puseram-se a comer quanto encontravam. Os negros nunca mais tornaram, por onde lhes pareceu que eram gente para pouco. Passados 10 dias, resolveram dirigir-se à outra ilha, para a qual se haviam retirado os negros. Não puderam, porém, chegar até lá, porque os ventos sopravam contrários. Andaram assim durante uns 3 dias e perderam a esperança de abordarem a ela. A corrente, impetuosa, ia-os arrastando na direção dos baixos. Logo deitaram à fateixa a água, e assim sobre ela se foram mantendo até que o vento lhes abrandou. Então pegaram nos remos e remaram para a ilha onde haviam estado. Porém, a água impelia-os para um banco de areia, onde se julgaram perdidos de todo. Saíram do batel e meteram-se à água, procurando salvá-lo. Conseguiram levá-lo para uma enseada próxima, encalhá-lo e tirar dele o peixe todo. Pouco depois, porém, fez-se em pedaços. O peixe que ainda tinham não poderia durar para mais de um mês, e todos os náufragos se sentiam enfermos. 4 deles, mais animosos, determinaram fazer um pequeno esquife para poderem passar à outra ilha, e foram ao mato cortar madeira. Esta era mole e não dava trabalho no falquejar. Aproveitaram do batel desfeito tudo aquilo que foi possível, e em 15 dias se aprontou o esquife. Com camisas o calafetaram, de vela serviu a do outro batel. Partiram uns tantos uma manhãzinha, e chegados à outra ilha, fraquíssimos e doentes, meteram-se debaixo de um palmar. 2 abalaram a explorar o interior. Regressaram passado pouco tempo, dizendo que não tinham avistado alguém. Encontraram palmeiras e choupanas. Quanto à comida, havia caranguejos do mato e da areia, e fartura de cocos. Nutriram-se destes durante uns 10 dias, o que lhes dava, aliás, mais fastio que sustentação. Acabaram, no entanto, por fazer cozedura do leite dos cocos, e isso lhes ministrou muito bom alimento, com que ganharam muitas forças. Já mais fortes, resolveram mariscar por entre os baixos. Apanharam nesse dia 5 moreias e uma lagosta, e ficaram contentíssimos por verem a possibilidade de se sustentarem com o que se achava naquele lugar. Em agosto haviam eles chegado. Antes de janeiro, ao que calculavam, não poderia aparecer por ali alguém. Os negros, esses, não visitavam aquela ilha senão para pescar e colher cairo. Entretanto, iam os nossos no batelinho a mariscar com as águas vivas. E faziam-no com tanta sorte que traziam por vezes 80 lagostas. Cada pessoa comia então umas 3 ou 4 em cada repasto, e moreias que matavam a pauladas. Quando não era tempo de águas vivas, iam de noite pelos baixos, metidos na água até aos peitos, a apanhar búzios que tinham miolo, os quais não saíam senão de noite. Pensaram em voltar à primeira ilha em busca de gente que lá ficara. Foram.
Todos os náufragos tinham morrido de fome, menos 2, a quem encontraram desfalecidos. A estes, que se não boliam, deram das moreias que levavam. Tornando eles a si, trouxeram-nos consigo para a ilha fronteira. A 5 de novembro, ao amanhecer, viram 2 velas na outra ilha. Eram os negros. Os portugueses, receosos, começaram a esconder o que tinham trazido. Passadas sobre isso umas 4 horas, veio uma parte dos negros dos barcos até o sítio onde estavam os nossos. 2 portugueses saíram a eles, dando-lhes a entender que eram homens perdidos e que se houvessem com misericórdia. Os negros trataram de fazer-se ao mar. Um dos portugueses, Manuel Rangel, o autor do original desta narrativa, deitou-se a nado para lhes ir falar. Eles acenaram-lhe que tornasse à terra. O Rangel insistiu, pegou-se ao batel, até que os negros o meteram dentro. Significou-lhes, por acenos, que eram portugueses, que se haviam perdido. Eles perguntaram-lhe se traziam dinheiro. O nosso respondeu-lhes que sim, que fossem à terra que lá lhe dariam. Eles hesitavam, temendo ladrões. O Rangel, vendo isso, tomou uma corda e começou a amarrar as suas próprias mãos, dizendo-lhes que fossem até à praia. Se lhes fizessem mal, vingassem-se nele. Tanto que viram que se amarrava, mudaram de intento e foram para a terra, deixando o Rangel metido no barco, para que não fugisse. Logo que lhes deram os portugueses todo o dinheiro que possuíam, mais 3 copos de prata, 2 colheres, 2 maços de coral e uma peça de veludo carmesim que traziam para a misericórdia, acharam serem de facto gente perdida e então acenaram para os do batel e os fizeram assim chegar-se à terra. Receavam os portugueses que os quisessem assassinar. Tanto que caiu a noite, deitaram-se todos junto aos indígenas, sempre vigiando para que os não matassem. Arraiou, enfim, a madrugada. Colocaram-se os negros sob as palmeiras, todos dispostos numa roda, segurando uma bacia de latão nas mãos, e lançaram sortes. Haveria acaso mais dinheiro? Logo perguntaram aos portugueses se lhes ficara mais algum. Que não. Os negros porfiaram rijo. Que sim, que haveria mais. E metiam as mãos por entre a areia, significando que estaria enterrado. Gastaram 3 dias nesta disputa, que aos brancos pareceram 3 anos. Ao cabo, distribuíram-nos pelos 2 batéis, o outro viera depois, e partiram assim os náufragos, sem a mínima ideia de onde os levavam. Aportaram a uma ilha, onde governava um soberano mouro. Este, mal soube da chegada dos portugueses, veio com muita gente a recebê-los, e fê-los conduzir a uma choupana, junto ao mar. O rei assentou-se no chão, assim como os portugueses e os outros homens. Veio um intérprete mouro que sabia o português. Por ele lhes perguntou o rei que caso lhes havia sucedido. Ouviu as aventuras que passaram e tratou-os generosamente. Decorridos uns 9 dias, em que os agasalhou o melhor possível, forneceu-lhes uma embarcação, onde ordenou que os conduzissem à Índia. Durante essa viagem, foram ter a uma outra ilha, governada por outro soberano. Este fê-los receber por um filho, o qual, seguido de muita gente, os levou à casa do dito chefe, onde os hospedaram com muita honra e lhes ofereceram de jantar. Nisto se passou um dia. Quando foi a hora de reembarcar, veio acompanhá-los muito povo. Deu-lhes o rei de presente uma vaca, uma meia dúzia de galinhas gordas e mais um molho de canas de açúcar. Partiram pela noitinha e com 10 dias de viagem próspera entraram no porto de Coxim, janeiro de 57. Ali os receberam como ressuscitados. Cada homem honrado da cidade levou um náufrago para sua casa e ouviu, maravilhado, o muito que tinham para contar.